Olá, pessoal! Estamos iniciando aqui a nossa live e hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o João Alcântara. João Alcântara, ele é chefe de cozinha e tem diabetes tipo 2, que foi descoberto na sua fase ali, final de adolescência, início de fase adulta, e ele vai contar pra gente como ele transformou os limões que ele recebeu em uma verdadeira limonada, virando um chefe de cozinha famoso, que atende muitos atletas e tá tratar dele também. Vamos lá, João, vamos chamar o João aqui para ele entrar. A gente está aguardando aqui o João Alcântara, que está entrando para conversar com a gente. E é uma conversa hoje que vai ser bem legal, porque o João, ele, além de ter diabetes tipo 1, ele virou chefe de cozinha, depois que ele teve o diagnóstico. Então ele resolveu estudar os alimentos. E aí, João? Olá. Boa noite. Deixa eu pôr meu fone de ouvido, esqueci de pôr o fone. Como que eu sou lesada desse jeito? Pus o fone aqui, esqueci de colocar no ouvido. Rapaz, agora eu estou te ouvindo. Vamos lá. Tudo bem, João? Tudo Parece que bem. deu uma travadinha contigo aí. Deu? Aqui nós Melhorou? estamos no frio aqui. Melhorou. João, estava falando Yeah. para as pessoas aqui agora que a gente vai conversar com você, que você transformou os limões que você recebeu no dia que você recebeu o diagnóstico de diabetes tipo 1 em uma verdadeira limonada, não é isso? Foi um presente para mim, na João, tá verdade, travando um né? pouquinho. Tudo bem? Deixa eu... Tudo. Estão ouvindo bem aí, gente? Boa noite, Adriana. Vamos ver quem já chegou aqui. Ó, tá. Jennifer, tudo bem, Jennifer? Tem um monte de gente aqui, ó. Gastronomia, que é tela. Olha que legal. E aí, João? Tudo bom? Tudo. Um prazer falar com você. Prazer Primeiro, também falar com você. quando a gente se inscreveu, eu sigo você há um tempo. É engraçado que eu fugi muitas vezes de conteúdo para diabético. Assim, a gente não queria entender muito. Como a gente está passando agora na pandemia, né? A gente não aguenta mais ouvir falar sobre o coronavírus. E teve uma fase que eu não queria entender e não queria saber mais informação dessa enfermidade que eu tenho. Mas, não sei, eu fui diagnosticado de diabetes com 18 anos. Eu já 18. tinha a formação de uma carreira e eu lembro que eu estava junto com a minha mãe quando eles me disseram assim, eu era atleta, eu surfava e... Eu cheguei a ver você, já vi fotos suas na internet sua aí, do sul. Você mora na praia, né? Você mora no Espírito Agora eu Santo, moro em isso? São Paulo, né? Ah, agora você está em São Paulo, tá? Mas você morava na Em São praia, né? Paulo. Morava na praia. Eu nasci em uma ilha, eu sou de Vitória, Espírito Santo. Tá. Então, assim, lá nosso esporte é o surf, sempre foi. E quando eu fui diagnosticado diabetes, eu não entendia muito por que comigo, né? E aí eu acho que o mais difícil vem para a família. Para mim, debutar na diabetes foi mais difícil para minha mãe, que ela estava do meu lado, eu não entendia muito bem. Eu falei assim, não, eu estava com a glicose em 300 e o médico falou, ó, você tem diabetes. Eu já saí, na primeira consulta, eu já saí com uma dose de insulina rápida, sem entender Ele muito bem. aplicou no consultório mesmo. Apliquei no consultório, ele falou, não, a gente tem que baixar, e em uma hora eu já estava com hipoglicemia. Foi logo meu bem-vindo, você é diabético e... E agora você vai ter que conseguir conviver com essa como você disse, uma enfermidade, né? Não falo que é uma doença. Diabetes não é uma doença porque você é uma pessoa saudável. Quem tem diabetes pode ser uma pessoa saudável também. Então, é uma doença autoimune, na verdade, que destrói as células do pâncreas que produzem insulina, que são as células beta. Mas continua contando sua história pra gente, João, por favor. E foi uma história assim, de que foi super difícil para minha mãe, ela ficou super triste. Na hora eu vi a cara dela, eu falei, opa. E aí eu agradeci bastante, que eu falei assim, pô, que bom, na minha família, são os 4. Eu falei, que bom que é comigo, que eu vou fazer realmente, como você falou, desse limão uma limonada. E comecei a ler tudo sobre nutrição. Eu falei assim, vou entender o que os alimentos fazem, eu quero saber o que acontece com o meu corpo, e fui buscar algumas nutricionistas. Eu saí do consultório, não tive muito tempo, fui buscar nutricionistas e eu saía com dietas muito elaboradas, de uma colher de queijo cottage, um pão com ricota, eu não conseguia comprar no supermercado.
porque eu falei assim, eu não como isso, eu não cresci comendo isso, eu cresci comendo arroz, feijão, farofa e bife. Batata frita? E batata frita, essa é a minha comida, essa é a comida brasileira. Eu falei, deixa eu entender um pouco melhor sobre comida. E fui pedir uma dica a um amigo chefe de cozinha, e ele falou, você quer... Eu falei, eu queria fazer gastronomia, aquela ansiedade de estudar e de Aprender mais e ter conhecimento. Ele falou, você quer fazer gastronomia? Ele falou, te dou uma dica, eu acho melhor você entrar dentro de uma cozinha profissional. E foi o que eu fiz. Ele falou, só vou te dizer uma coisa, a cozinha é uma cachaça, você vai provar a primeira dose, você não vai largar mais. Se você gostar... E eu me apaixonei por tudo. Eu me apaixonei pela pressão, eu me apaixonei pelo grito, eu me apaixonei pela maneira de servir, eu me apaixonei pela dedicação do trabalho, eu me apaixonei pela manipulação dos ingredientes. Eu falei assim, putz, encontrei uma profissão agora. Eu não vou largar. É isso que eu quero ser na vida. É isso que eu quero ser na vida. Cara, e aí eu legal. juntei, e aí eu caminhei com isso por toda a minha vida. Eu fui querendo trabalhar em todos os restaurantes, eu queria conhecer grandes chefes, eu falei assim, eu quero trabalhar com esses caras, eu quero aprender. Aí eu fiz Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, passei 2 anos em São Paulo, e daqui aí eu fui para a Europa. Aí eu falei, vi que você morou na Espanha, né? 5 anos, é isso? Eu fiz França, Itália, e em Barcelona eu fiquei 10 anos. Eu fiquei 10 anos em Barcelona, grande cidade, linda cidade, Barcelona. Lindíssimo. E essa foi minha história com a diabetes. Eu ganhei uma profissão, ganhei uma coisa que na cozinha eu usei isso como muito a favor do jogo, né? Porque os ingredientes, os produtos, eles conversavam comigo. Eu sabia o teor de açúcar, eu tinha mais sensibilidade. Eu falei assim, eu vou usar isso ao meu favor. E foi o que eu fiz. As pessoas têm que ter conhecimento. Para ter controle de diabetes, não adianta só você tomar medicação ou aplicar a insulina no horário correto. Você tem que ter conhecimento para fazer uma alimentação saudável, ter uma atividade física regular. Então, tem que ser uma coisa juntas. Eu falo que são 5 pilares, né? Tem que fazer o teste de ponta de dedo, tem que tomar a medicação correta, você tem que ter uma alimentação saudável, tem que ter uma atividade física regular. E eu falo que o último pilar, que para mim tem que ser o primeiro, é a educação em diabetes. Não adianta eu te dar uma Ferrari, uma chave de uma Ferrari, vai lá dirigir, se você não te ensinar a ligar essa Ferrari, a dirigir essa Ferrari. Isso que acontece com diabetes hoje. As pessoas precisam ter mais conhecimento para se empoderar melhor e terem o quê? Uma vida mais saudável, realmente. Porque você pode ser saudável, ter saúde, mesmo tendo diabetes. Você tem quanto tempo de diagnóstico, João? Agora são 16 anos, é o tempo que eu tenho de cozinha. Nossa, foi justamente assim, fez aniversário de diabetes, fez aniversário de chefe. Fiz aniversário de chefe. Legal, legal. Que dicas que você pode dar de alimentação saudável para as pessoas que estão assistindo a gente aqui agora? Eu tive algumas grandes oportunidades na vida para entender o que eu estava vivendo. Não falo de pilares, mas falo que um anjo na minha vida me salvou, que foi o meu endocrinologista, e ele me falou três palavras: qualidade, quantidade e horário. Quando ele me passou a dieta, ele me falou, o que você come todos os dias? Eu falei, eu acordo de manhã, eu como pão com manteiga e queijo. Ele falou, perfeito. Eu como alguma coisa pela tarde, uma fruta para esperar o almoço, e no almoço arroz, feijão, carne e uma verdura que minha mãe faz. À tarde eu faço o mesmo café da manhã, mas eu faço um café da tarde, e na minha casa a gente sempre janta. Ele falou, perfeito. A gente não vai modificar nada na sua alimentação. Você vai começar a entender um pouco isso. Porque a alimentação, para mim, ela é muito cultural. Assim, as pessoas falam, a dieta mediterrânea é a dieta mais saudável do mundo. Sim. Eu entendo que a dieta brasileira é a dieta mais saudável do mundo. Qualidade, quantidade e horário. Então, assim, vamos entrar no... Você me fez uma pergunta, você faz contagem de carboidratos? Eu falei assim, não, eu não faço. Eu como 6 colheres de arroz, 3 colheres de feijão, 150 gramas de carne. Quando eu tenho muita ansiedade, estou com muita fome, eu começo por uma salada grande, e minha dieta é a risca dieta brasileira. Faço a substituição do pão por um pão integral. Mesmo assim, quando eu faço esporte, eu como meu pão de sal. Eu não modifiquei nada. Eu comecei a entender muito mais o que esses alimentos fazem com o corpo. Certo. E é isso que eu pratico. A dieta brasileira, eu defendo ela com unhas e dentes. Ela é a melhor comida e a mais saudável do mundo. Tem uma pergunta aqui do Eduardo.
Você foi chefe do Neymar? Chefe Não. de cozinha? As pessoas ligam muito, né? Quando a gente cozinha para o Neymar ou para o Dani, para esses caras que são famosos, aí já sai no nosso currículo cozinheiro do Neymar. Eu tive Estão a me oportunidade de perguntando cozinhar aqui. para todos eles no Barcelona. Eu trabalhei com o Daniel Alves, trabalhei com o Maxwell, cozinhei muitas vezes para o Neymar. A gente é próximo. Assim, foi um prazer cozinhar para eles e entender um pouco como esses caras. Você falou assim, pô, esses caras são a Ferrari, né? O que esses Sim. caras comem? O que esses caras comem antes de um partido? Quanto de caloria eles podem... Carboidrato, quanto de carboidrato eles podem comer consumir por ali, dia. né? O que eles tomam durante e no intervalo dos partidos, né? Como eles estão fisicamente, emocionalmente, como a comida vai fazer eles melhorarem isso. E trabalhando em Barcelona, eu observei que eles têm uma leveza assim na maneira de treinar e umas certas regras. A gente está acompanhando o MasterChef, participando do MasterChef Uruguai, e hoje nossa participante ganhou uma prova e saiu super emocionada. E eu falei para ela assim, eu conheci um treinador em Barcelona chamado Pep Guardiola, que ele falava uma coisa, quando a gente perde um partido, é o momento da gente sair de festa, esquecer um pouco, para a gente tirar essa pressão. Quando a gente ganha o partido, que seja uma Champions League, que seja um campeonato mundial, amanhã a gente treina às 8 horas da manhã. Então, assim, esse equilíbrio da rotina deles, desses atletas grandes, profissionais, de estarem todos os dias treinando, dessa simplicidade, os caras saírem de um restaurante andando, faz com que eles tenham facilidade na alimentação. Legal. O grande diferencial, acho que da Europa, que a gente vive, é a comida, são os ingredientes de temporada. Né? Uma temporada de tomate, a gente come tomate. Temporada de alcachofra, a gente come alcachofra. A gente não consegue nem comprar. Então, a gente tem que ir fazendo uma cozinha de temporada. Isso, para a gente, é importante. O Brasil é difícil, porque a gente produz um ingrediente todo ano e a gente quer basear a nossa dieta. Tem tomate o ano inteiro. Nem que seja tá na safra, fica um pouco mais barato, fica um pouco mais caro, mas tem o ano inteiro, né? Inclusive, a gente vive num país continental, na verdade. Então, a gente tem diversidades aí que... Agora eu estou em Belo Horizonte, eu morei em Santa Catarina durante 12 anos e eu adoro comer pinhão. Hoje meu marido chegou lá no supermercado aqui no Verde Mar, tem pinhão. Então, opa, vamos comprar um pinhão lá então. Hoje eu vi aquele, como é que chama? O Rodrigo, aquele que cozinha, não sei o nome dele. Meu cachorro tá aqui latindo, gente, nós estamos em casa, tá todo mundo dentro de casa. Então, meu cachorro também é do futebol, ele chama Lucas Prato. Mas estava fazendo um entreveiro hoje, o Rodrigo Wilber. É Wilbert? Como é que ele chama? Isso. Ele estava fazendo um entreveiro hoje, fazendo um purê de pinhão. Então, achei fantástico. Eu vou fazer um purê de pinhão essa semana. Legal. Então tem o Givaldo aqui perguntando quando que você volta no Soeta? Em breve, eu estive no Espírito Santo agora. Depois de 8 anos eu voltei. Estou voltando logo no Soeta. Soeta é um grandíssimo restaurante que a gente tem no Espírito Santo. Eles fazem uma cozinha criativa cheia de sabor. Tive o prazer de passar e cozinhar com eles. Com muita saudade, muito orgulho. Me conta uma coisa aqui. O que fazer? Olha aqui, a pergunta da Érica é legal. O que fazer para vencer a compulsão pelos doces? Não estou conseguindo. Você tem alguma dica aí, alguma coisa que você faz que você consegue... Tenho. Eu aprendi que quando a gente tem muita vontade de comer doce, eu sempre como doce depois de fazer uma refeição. Por quê? Porque eu evito picos glicêmicos. Então, assim, se eu já vou ter um pico glicêmico, se eu vou comer e tudo que o meu corpo come se transforma em açúcar, eu acabo que eu como doce nesse momento. Aí eu vou tratar essa glicose, essa alta de glicose de uma maneira só. Eu continuo comendo doce. Eu substituí os doces, claro, eu faço muito doce sem açúcar. Nunca fui um grande fã de doce, mas eu continuo comendo no horário certo e na quantidade certa. E sempre após uma grande refeição, né, que você está falando. Sempre após uma grande refeição. Eu ainda oriento o seguinte, quem tem dificuldade para tirar essa compulsão do doce, pensa a substituir o doce pela fruta também, né? Porque a fruta também é doce. A fruta tem um açúcar próprio dela, que é a frutose. Vai impactar a glicemia, mas vai impactar menos do que comer um doce feito, um doce manufaturado, né? Feito na cozinha, ou se você compra pronto e tal. Porque a gente tem, o paladar tem necessidade de coisas doces também, né? A gente precisa disso, a gente precisa ter prazer. Ninguém vive, só porque tem diabetes, não come nada, tem uma vida restrita, não é isso?
Você tem que ter prazer na vida. E um dos maiores prazeres que a gente tem é o quê? É a mesa posta, é a comida, não é isso? Eu como doce. Eu entendi. A primeira coisa que eu entendi é a diferença de diet e light, porque a gente, diabético, a gente vive louco por sem açúcar, por superalimento, por algo que vai salvar a gente. E eu não acredito nisso. Eu não acredito em nenhum superalimento, eu não acredito em... e parei de buscar. Diet, para a gente que é diabético, muitas vezes não é nem a retirada do açúcar, é a retirada de algum dos ingredientes daquela receita. Se eu retiro o sal, ele é um ingrediente, ele é um produto light. Sim. Light a gente faz a diminuição de 25%. Eu comecei a fazer substituição por alguns tipos de açúcar, né? Eu uso muito açúcar isomalte, que é um açúcar derivado da beterraba, e ele comigo funciona super bem. Eu faço quase todos os doces, caramelo, pudim, sempre com a base desse açúcar. Ele é mais difícil de encontrar no Brasil ou não? Não, ele é fácil de encontrar. É um produto que as pessoas consomem pouco, mas ele é um produto fácil de encontrar. É incrível. Chocolate, eu gosto de chocolate amargo, 70%. O chocolate amargo ele vai causar menos impacto do que um chocolate diet. O chocolate diet tem mais gordura, tem mais calorias. Se você comparar um chocolate sem ser um chocolate com açúcar, com um chocolate que é diet, sem açúcar, você vai ver que ele tem mais calorias, que é a mesma marca, ele tem mais calorias do que o outro. Por quê? Porque a gordura é usada para estabilizar o chocolate. Não é isso, seria? Tô falando alguma bobagem? Porque o chefe aqui é você. Não, é perfeito. Eu fiz uma viagem para o Amazonas e eles tinham o cacau in natura, seco. O senhor estava secando, eu fiquei numa casa de pescador, eles estavam secando o cacau, e aí ele pegou uma planta de stevia, triturou o cacau e bateu isso com leite e virou um Nescau, um Toddy, assim. Eu falei assim, mas isso está delicioso. E a gente entende, é o que você falou, eles acrescentam a manteiga de cacau, uma gordura hidrogenada super ruim, e vai diminuindo essa proporção do cacau, né? Que é um antioxidante fortíssimo. Os jogadores de futebol em Barcelona, o Messi, o Dani, os meninos, quando eles acabam de fazer um treino muito forte, eles são de casa a comer uma colher de cacau, né? Que é um antioxidante muito forte. Saiu do treino, a primeira coisa que eles tomam é uma colher de cacau, e aí depois vão tomar banho e tal, aí fazem a alimentação deles. Legal. Tem uma pergunta aqui legal também. É possível ter vida de atleta tendo diabetes? Sim, existem vários atletas, né? Tem muitos atletas que são diabéticos. Eu conheço pessoas que participam do Ironman, pra você ter ideia. E tem diabetes tipo 1. Esse ano eu tô treinando aí, quem sabe? Eu tive muita dificuldade com o surf. Porque o surf a gente passava muitas horas dentro da água e tinha muitas crises de hipoglicemia, e hoje ainda. Então eu tenho que entender que eu vou ter que começar a diminuir muito a quantidade de insulina que eu aplico quando eu estou surfando, e a temperatura da água para mim interfere muito. A água muito fria, eu tenho uma baixa de glicose muito alta. O surf é um esporte complicado. Assim, a gente até brigou um pouco com o meu médico, porque ele falou assim, surf vai ser difícil para você. Então, assim, surf, mergulho, são esportes que eu pratico e é complicado. Eu tenho que entender muito o corpo e estar muito preparado para aquilo, né? Colocar combustível nessa Ferrari, porque ela tem que andar. Certo. A Terezinha está perguntando aqui se você usa bomba de insulina. Eu também te perguntei, mas agora você responde para o pessoal, né? Não, eu uso a Lantus e a Rápida eu uso a Pri da Solstar. São os dois medicamentos que eu tomo. Nenhum mais. Você usa caneta, então? Qual o tamanho da agulha que você usa? 0,5. 5 milímetros. 5 milímetros. São metade de 1 centímetro. É uma coisinha desse tamanhozinho assim, gente. Eu acho que minha mão tá até maior, né? Antigamente, as pessoas, quando... não sei se você sabe, a insulina vai fazer 100 anos ano que vem, dia 27 agora de julho. Completou 99 anos que a insulina foi descoberta. E ano que vem ela completa um centenário. Então, assim, não tinha tratamento para quem tinha diabetes tipo 1 antigamente, né? Há 100 anos atrás não tinha esse tratamento. Hoje já tem tratamento. E as pessoas podem ter uma vida, né? Porque todo mundo precisa, na verdade, todo mundo precisa de insulina para viver. Eu não tenho diabetes, muita gente acha que eu tenho diabetes. Meus filhos não têm diabetes. Meu marido foi diagnosticado com diabetes tipo 2, mas eu estava trabalhando com isso há 6 anos. Então, assim, eu entrei nessa, eu entrei como profissional da área de saúde, que eu sou farmacêutica, para ajudar as pessoas a transformarem a vida delas. Porque eu acho que você pode ter vida saudável, como nós estamos frisando muito nisso aqui, mesmo tendo diabetes. Tem uma pergunta aqui,
da Joyce. E sobre o xilitol? O xilitol é um edulcorante também, né? Quer dizer, um adoçante, né? Edulcorante é o nome técnico do adoçante. Você usa xilitol? Você, nas suas receitas, alguma já usou? Não? Algumas receitas eu uso xilitol. A gente, como diabético, a gente tem um problema com os adoçantes hoje, que são industrializados. Assim, eu tenho uma certa restrição se eu não conheço a procedência ou todos os compostos que vão nesse produto. A gente tem muito gases. Então, assim, o cara vai comer adoçante, você vai ver que você vai vir uma bomba. Desculpa a palavra, mas se comer, você vai peidar do lado dos outros, pode descer e ir para casa, que você vai passar mal. O xilitol é um desses adoçantes, vai causar isso no seu corpo. Difícil de aplicar, a gente falava, vou substituir por açúcar por xilitol em mesma proporção. Difícil. Complicado. Estévia, né? Estévia é um adoçante que ele modifica o sabor, porém a gente sabe a procedência, que vem de uma planta que é super saudável, ok, mas não é o mesmo gosto de um açúcar. Então, assim, a gente tem uma série de adoçantes que a gente pode encontrar no mercado, e a grande dica que eu dou é trabalha com todos eles. Encontre o melhor para você. Essa questão é igual a alimentação. A gente está aqui falando de alimentação e tal, mas você pode comer uma colher de arroz, que vai te impactar algum percentual na sua glicemia, e outra pessoa que tem diabetes também pode comer a mesma colher de arroz e vai impactar muito mais. Então, a gente tem que lembrar que as pessoas são diferentes umas às outras. As pessoas vão ter reações diferentes também em relação a uma alimentação, reação à atividade física, em relação a próprio medicamento que está usando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não é nada igual, ninguém é igual a ninguém, né? Exato. Alguém perguntou aqui, passou, não sei, não vi o nome agora, esqueci aqui, mas você passou a se alimentar melhor depois que você teve o diagnóstico de diabetes? Passei a ter melhores horários primeiro. Foi uma das grandes dicas que ele me deu. Qualidade, quantidade e horário. Isso vou até escrever isso aqui nos comentários. Qualidade, quantidade e horário. Então, assim, acorda, você tem que comer o café da manhã até 9 horas da manhã. Saí, eu fui para a balada, voltei, acorda e você vai tomar o café da manhã às 9 horas da manhã. Porque seu corpo vai regular. Aí você vai almoçar, vai comer uma fruta no intervalo entre 10 e 11 horas. Você vai almoçar de meio-dia às 2 da tarde. Você vai tomar o café da tarde entre 5 e 6. E você vai jantar entre as 9. Foi a primeira coisa que eu fiz, que eu decidi fazer. Depois eu comecei a fazer alimentação como me contou meu médico, segui a alimentação brasileira, fiz muito pouco substituição e comecei a entender as quantidades. Você me perguntou se eu faço substituição, né? Eu gosto de arroz, eu gosto de macarrão, eu gosto de batata, eu gosto de nhoque, eu gosto de lasanha. Aí depois eu comecei a entender demais, fala sério. Que equivale um prato de arroz, feijão, carne para uma lasanha. Aí hoje eu já identifico a quantidade que eu posso comer. Uma coisa que eu faço, eu gosto de comer muito, assim. Eu gosto de viajar para comer, eu sou viciado em comer e cozinhar. E eu sou ansioso, porque a diabetes me deixou um pouco mais ansioso. E uma das coisas que eu aprendi, assim, eu como uma salada muito grande, porque eu quero comer, e depois eu entro com o prato principal. E eu como muito rápido. O que eu fiz? Eu comecei a comer com a mão trocada. Eu troquei minha mão e comecei a comer com um garfo menor. E aí fez com que eu comesse um pouco mais devagar. Aí, olha, essa dica é fantástica. Isso é para mudar a cabeça mesmo, virar a chave, né? Bem legal. Gostei dessa. Tem alguém perguntando se você faz contagem de carboidrato. Ele já respondeu que ele não faz contagem de carboidrato, mas ele olha a qualidade, a quantidade e o horário, não é isso, das refeições? Tem mais uma... Hoje eu entendo que eu baseei minha dieta na dieta brasileira, no prato de arroz, feijão e carne. Arroz, feijão. Então, tem gente que passou... Quando eu tiro o arroz, eu sei que eu posso acrescentar a batata. Eu não faço quantidade de carboidrato, mas eu sei que eu tenho 6, 7 colheradas de arroz e uma concha de feijão todos os dias, de manhã e de noite. Então, aí, na minha cabeça, como cozinheira, como eu vou fazer a substituição disso? A Natália está te mandando um recado aqui, ó. Tá te reiterando o convite que ela fez para você ir a Curitiba, hein? Natália, grande chefe. Eu tive o prazer de trabalhar com ela no restaurante. Ela falou aqui. É uma grandíssima, tem um sonho pela frente, uma vontade de trabalhar. Ela saiu sozinha do Brasil, essa menina, e hoje ela está comandando um restaurante, é uma cozinheira. A mulher, ela tem uma sensibilidade inacreditável, uma força na cozinha que é de deixar os homens babando, né? Essa foi uma das pessoas que
passou na minha vida, que segue para sempre. A Érica está perguntando da estévia aqui, você também já falou da estévia, que a estévia muda o sabor dos alimentos. Eu particularmente não gosto. Aqui em casa a gente usa sucralose. O que você acha da sucralose? Qual é a sua opinião? Acho que ela mantém muito mais o sabor. Acho que ela também no meu corpo ela é melhor. A sucralose ela me faz eu sentir melhor. E é um adoçante corrideiro do dia a dia. Sim. A sucralose, para quem não sabe, ela tem a origem da cana-de-açúcar, da sacarose, que é o açúcar da cana-de-açúcar, só que a molécula da sacarose foi modificada com 2 átomos de cloro. Então, ela entra no organismo sem ser metabolizada e sem ser absorvida. E dá o sabor aumenta a doçura, né? 600 vezes mais do que o açúcar, na verdade. Não sei se você sabia disso, mas a sucralose age dessa maneira. A sucralose, para mim, é melhor. Deixa eu ver se tem aqui. Açúcar demerara, você usa? Ela é um açúcar ela quebra muito mais rápido no meu corpo e dá um pico glicêmico muito mais alto. Então ela tem um teor de mais forte para mim. De impactar a sua glicemia, deixando sua glicemia nas alturas. Então, um açúcar demerara para você. Mas aquela questão, ninguém vai comer um pote de açúcar numa sentada, né? Como eu tinha um cliente uma vez, eu já tive farmácia especializada em diabetes, lá em Blumenau, Santa Catarina, e eu tive um cliente uma vez que chegou me xingando, assim, abri a porta e estava esperando. Eu sou guarda noturno, eu já passei a noite inteira trabalhando, fiz meu testezinho, e o aparelho está mostrando 2 letras, HI. Eu falei, mas isso não é defeito. Está acima de 500, acima de 600, depende do aparelho, né? Mas o máximo que os aparelhos medem hoje de ponta de dedo é 600. E aí ele falou para mim, mas o que você fez? Eu não fiz nada, trabalhei a noite inteira e eu só comi uma fruta. Falei, que fruta que você comeu? Uma melancia. Ele passou a noite inteira comendo uma melancia. Ele comeu a melancia inteira, gente. Então tem que ter a quantidade. A melancia tem uma carinha de inocente, mas ela não tem nada inocente. Ela vai impactar muito na glicemia das pessoas. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Não sei se você passou por isso. As frutas pra gente, assim, quando fala em suco de fruta, pra gente é algo meio complicado de tomar. Então a gente sempre faz a proporção na cabeça de quantas laranjas você precisa para fazer um suco de laranja. Qual o tamanho da melancia você precisa. Você não senta para chupar 6 laranjas, né? Mas você toma um copo de suco de laranja normal. Então o suco nosso corriqueiro é o suco de limão. Com limão eu faço um copo de suco e é isso que eu trabalho com as frutas. E costumo comer fruta com muita fibra. Sim. Porque ela me ajuda muito na dieta. Esse é um detalhe também que, assim, comer a fruta in natura é melhor do que tomar o suco da fruta. Por quê? Porque o suco da fruta você destrói as fibras. E quando você come a fruta in natura, você está ingerindo, além da fruta, né, as fibras que essa fruta te fornece. Então, o ideal é, entre suco e fruta in natura, come a fruta. Chupa uma laranja. Uma vez peguei meu marido na cozinha, meu marido é tipo 2, mas ele é insulinizado também, tá? E peguei ele na cozinha, vou comer uma frutinha. Tinha 2 laranjas e 2 bananas no prato. Falei, mas isso aí não é uma frutinha, são 4 frutinhas na minha matemática aqui. Então tá. Mas não pode, porque fruta remete à vida saudável, concorda? Poder pode, mas na quantidade certa, como o João está frisando aí, a qualidade da fruta e a quantidade certa. Você não pode comer uma melancia inteira, porque vai impactar muito na sua corrente, na sua glicemia. Mas você pode chupar uma laranja, sim. E é necessário, porque as vitaminas e os sais minerais que essa fruta vai te fornecer vão te deixar mais saudável também, mas na quantidade correta. Não é isso? É isso. Pensa que, imagina, a gente estava conversando esse dia com a minha esposa, eu falei, comer melancia no sol é passar mal, né? Porque ela fermenta, a quantidade de açúcar e de água que tem na melancia, melão, fruta com mais água, que tem essa aparência de facilidade de comer, para o diabético é pior, ela vai te dar um pico glicêmico maior. Frutas com mais fibra, né? Banana, ela tem um pico glicêmico também, mas ela tem uma digestão mais lenta. Então, para mim, ela funciona melhor. Parece que a vontade de comer doce aumenta. Qual outras frutas com alto índice glicêmico? Gente, uva, melancia, banana. Vocês podem, jogam no Google depois, assim, Manual de Contagem de Carboidrato, SBD, que é a Sociedade Brasileira de Diabetes. Vocês conseguem baixar esse manual, tem as explicações de como usar, como aplicar a técnica de contagem de carboidrato no manual da SBD e é gratuito. Então, vai lá depois, procura aí, Manual de Contagem de Carboidrato, SBD, porque hoje muita gente me perguntou a questão de como é que faz para fazer contagem de carboidrato.
E quem ensina isso mais fácil é o nutricionista. Eu sou farmacêutica. Então, o nutricionista ele vai te ajudar a ensinar a fazer a contagem de carboidrato. E a contagem de carboidrato é para qualquer pessoa. Não é só quem tem diabetes tipo 1, não, para aplicar insulina, não. Quem tem diabetes tipo 2 também pode usar. Quem quer perder peso também pode usar. Porque vai diminuir a quantidade de carboidratos e vai conseguir perder peso mais facilmente. Concorda comigo aí, João? De acordo. Assina embaixo. É isso aí. O que ajudar a medição da minha glicose, o que ajuda na medição da minha glicose é o Libre. Você usa Libre? Estão perguntando aqui, o que você usa para medir a glicose? Ponta de dedo? Ponta de dedo e utilizo aquele aparelhinho que eu colo no braço, que eu não sei o nome. É o Libre, Isso. Isso, é o Freestyle Libre. Quando eu estou muito dentro da cozinha, assim, que meus horários modificam, eu utilizo esse. Uhum. Legal. Mas o Libre também tem que usar, né? Não te dá 100% de fazer ponta de dedo. Tem que fazer ponta de dedo também, né? Também. Não é uma coisa muito legal para o diabético, né? A gente ficar se medir. Você ter essa responsabilidade aumenta... Para mim, aumentou muito a ansiedade. Todo momento que a gente come, a gente tem que fazer contagem. Todo momento... O meu corpo, ele acaba que ele conversa comigo. Eu sei quando eu cometi ou não cometi um excesso, ou eu saí da minha rotina. Então, hoje, com 15, 16 anos já convivendo com ela, eu já tenho isso claro. Você usa alimentos orgânicos, João? Então, tem uma pergunta aqui. Se os dois, né, se o alimento orgânico, a diferença de... Acho que a quantidade de carboidrato não vai variar, né? Do orgânico para o não orgânico. O que vai variar é a questão de ser mais saudável mesmo, porque ele não tem agrotóxicos, não tem... então, é uma coisa mais natural. Seria isso, né? Seria isso, é o mesmo alimento. Utilizo bastante orgânico, adoro planta, adoro horta. Tem mais sabor, tem a imperfeição da natureza que me atrai muito, mas acredito também que tudo deveria ser orgânico, né? É uma palavra que hoje a gente utiliza como venda, não espera superalimentos. Começa a entender o que você tem na geladeira. Uma batata, para mim, tem o mesmo valor de uma trufa, que é caríssima. Depende de como vai ser aplicado. O manual, estão me perguntando aqui, é Manual de Contagem de Carboidratos da SBD, Sociedade Brasileira de Diabetes. Coloca que vocês vão conseguir baixar ele no site da Sociedade Brasileira de Diabetes gratuitamente e tem explicação, como é que faz para usar, como é que faz contagem de carboidrato e tudo mais. Tá? João, o que mais que assim, aí você tem aí 16 anos de convivência com diabetes, não é isso? Isso. Convive, tá em paz com o seu diabetes hoje? Você convive bem? Você convive bem? Porque... nesses 16 anos, o que eu tive de surpresa, assim, eu não variei meu peso, eu mantenho o mesmo peso, eu tenho uma rotina muito mais equilibrada hoje, é o que você falou, conhecer o seu corpo para abastecer aquele corpo com o que a gente tem de melhor. Adoro comida, qualquer tipo de comida eu adoro, só que eu adoro boa comida. Assim, eu viajo para comer, eu adoro conhecer novos ingredientes, mas eu sou o brasileiro que gosta de arroz, feijão, farofa. Quando eu estou em Barcelona, eu vou fazer alimentação mediterrânea, eu adoro uma paella, adoro uma croqueta, adoro uma batata brava, não vou me privar de nada, mas hoje eu tenho um conhecimento melhor do meu corpo. A fase quando a gente debutou, quando eu debutei na diabetes, foi super difícil para entender isso. Tive um pega para capar com os meus nutricionistas, porque eu não conseguia comprar e não sou o cara que ia conseguir viver pesquisando e encontrando cada tipo de alimento. E a cozinha me entregou um pouco isso. Vocês perguntaram se eu já tinha cozinhado para o Neymar. A primeira vez que eu cozinhei para o Neymar foi uma pergunta que eu fiz. Eu falei assim, o que ele detesta comer, o que ele não comeria? E ele falou, pô, eu não detesto ervilha. Eu falei, então hoje esse cara vai comer ervilha. Porque a cozinha a gente pode fazer, quando se aprende com muita técnica, a cozinha ela pode ser transformada no que a gente quiser. Eu posso fazer um sorvete de ervilha que é delicioso. Então a gente acaba que a gente tira aqueles traumas, né, que a gente tem na cabeça. A dica que eu dou para uma boa alimentação é vá para a cozinha, comece a cozinhar agora. Se você começar a fazer sua própria comida, você vai começar a entender melhor seu corpo. Então, assim, a gente resgatar aqueles hábitos alimentares que a gente tinha com a nossa avó é a grande dica de uma alimentação saudável. Eu aprendi sempre que a manteiga é mais saudável que uma margarina. Eu adoro manteiga.
Só A que manteiga depois já foi vilão, né? Como o 4, ovo. 5, 6, 7 tipos de azeites diferentes. Me apaixonei pelo azeite. E eu sou assim, eu sou um apaixonado por coisas que me incitam, né? Eu sou um cara que vivo disso. Eu adoro conhecer, adoro vinho, só que tem a quantidade que a gente caminha com Ótimo. isso. E hoje eu aplico isso na minha profissão. Uhum. Conta pra gente aí como é que você disfarçou a ervilha do Neymar, então, por favor. Ele falou que é uma coisa que ele nunca comia. E eu escutei que quando a gente detesta alguma coisa, a gente tem que experimentar essa coisa 8 vezes, né? Então eu falei assim, vamos fazer um... Eu fiz um gazpacho de açaí, que é uma sopa fria que eles fazem de tomate, um sorvete de ervilha, né? Eu triturei a ervilha, fiz Sorvete de um ervilha. suco, que ela tem uma fibra, e fiz um sorvete muito fresco de ervilha, e ele comeu essa sopa como se nada. Eu falei, pô, primeiro prato, ervilha. Depois eu fiz um purê bem fresco com peixe, ervilha. E ele comeu ervilha a noite inteira, sem saber que estava comendo ervilha. Legal, legal. João, você tem alguma receita que você pode passar para as pessoas que estão Tenho. dando a gente aqui? O que eu preparei para a gente hoje é justamente essa dificuldade que o diabético tem sobre os tubérculos, né? Tudo que cresce embaixo da terra, para a gente é um grande tem lixo. Tem esse. batata, sobe minha glicose. Cenoura, Mandioca, beterraba. ela acaba. Beterraba é proibido para um diabético. E eu falei assim, não, opa, comigo não funciona assim. Então, assim, eu já fui direto no tubérculo, que hoje é beterraba. Tem antioxidantes, tem vitaminas importantíssimas. E essa beterraba que hoje a gente, em casa, eu e minha esposa, quando a gente chega, a gente adora jantar. Então, a gente começou a fazer uma... E com o nascimento da minha filha, eu tenho uma filha de 1 ano. A Que gente legal. começou a comprar muito mais Deu uma verdura. Minha travada. alimentação ela melhorou muito mais quando minha filha nasceu do que quando eu descobri que eu era diabético. Porque como a criança come sem sal, come muito verdura, a nossa compra, 90% é verdura. E a gente começou a comer muita verdura. E um tipo de cocção que eu faço com as verduras é direto forno. Eu chego em casa, coloco as verduras no forno, vou tomar um banho, depois o jantar está pronto. E a gente vai trabalhando com esses sabores. Assim, é delicioso. A beterraba era um grande vilão da diabetes. Para mim, não é um grande vilão. Ela tem uma série de benefícios. É entender um pouco como usar, né? Pontuar a quantidade disso, dizem 2, 3 colheres, tem uma quantidade de fibra. E eu fiz um tipo de cocção hoje que é no sal grosso. Eu coloco uma camada de sal grosso, que também é um outro inimigo que a gente tem na diabetes, assim, que a gente vai começar a ter problemas renais, e eu não. Eu falei assim, opa, calma aí, vamos utilizar o sal e a beterraba em nosso benefício. Hoje eu fiz uma releitura de um prato de um restaurante na França que chama Mirazur, que foi eleito o melhor restaurante do mundo. É um prato que ele faz uma beterraba cozinhada no sal, com umas ovas de tainha. Super simples, mas é uma entrada que é maravilhosa. Mas como é que você faz essa beterraba? Você descasca ela antes ou ela faz com casca? Isso. Como é que... Deixa eu mostrar para vocês. Eu coloquei no forno. Eu fiz 2 passos da receita, que é o seguinte, ó. Eu coloquei uma camada. Aqui eu tenho 1 quilo de sal e uma quantidade de água, quanto suficiente. Tá? Eu não tapei a beterraba, mas você pode tapar. Ó, eu até cozinho os inhames juntos. 3 horas a 180 graus. Por que eu cozinho esse inhame? Porque quando a gente vai fazer os inhames, normalmente ele é difícil para chegar em pontos que a gente quer fazer um nhoque de inhame. É dificílimo. Então, se você cozinhar o inhame assim, ele desidrata a casca e a gente tem o ponto perfeito para a gente chegar no nosso nhoque de inhame. Se vocês quiserem testar aí, vocês vão ver que isso é delicioso. Eu coloco todas as verduras que eu tenho assim, ó, no sal grosso. Tá? Eu coloco cenoura, beterraba, inhame, cebola. Deixo todas elas, 180 graus, 3 horas. E aqui eu tenho a beterraba, ó. Ela está completamente cozida, desidratada. O que eu faço com ela agora? Eu vou descascar essa beterraba. Deixa eu só modificar aqui. 180 graus durante 3 horas, em cima do sal grosso aí, não é 180 isso? graus durante 3 horas. Ó, vou tirar uma dessas beterrabas. Ó. Ela está completamente cozida. Nossa, que maravilha. Tô vendo a fumacinha, só tô sentindo o cheiro aqui, ó. Isso é muito legal. A gente aprende isso na cozinha, né? De valorizar o ingrediente. Como um prato estrela do melhor restaurante do mundo hoje pode ser uma beterraba. Sim.
né? Vou descascar ela, tá um pouquinho quente, ó. A casca solta fácil, a cocção tá perfeita. E aí, seguindo aquele que a gente falou entre a quantidade, eu vou fazer uma receita, ó. Tem minha beterraba descascada. Olha a cor da beterraba. Ó. Linda a cor. Linda. Fica até mais bonita do que cozida dentro da água, né? Que ela mantém tudo, ela desidrata, é uma textura diferente. O que eu faço com essa beterraba? Eu vou pegar aquele mandurim descascador de... Eu tenho aqui um mandurim pequenininho, se você tiver em casa aquele maior descascador de legume, tira as delas fininhas. Ó. Pego o meu... Legal. Essa de cozinhar no sal grosso é interessante, gostei. Ó, tem uma lâmina fininha de beterraba que agora eu vou preparar esse prato para vocês. Vou deixar separado aqui. A beterraba ela vai muito bem com queijo azul, com nozes, frutos secos, vinagre balsâmico. A beterraba ela já tem esse doce, mas ela é intrigante com laranja. É legal arriscar e encontrar isso na cozinha. O que eu vou fazer para essa beterraba? Eu vou pegar um pouco de iogurte. Eu tenho um iogurte com porcentagem de gordura maior, já que a gente está falando de gordura, que esse é o iogurte grego. Eu tive o prazer em Barcelona de conhecer uma produtora de leite, e o leite que faz o iogurte grego é feito por uma vaca que se alimenta muito bem, seguindo os padrões de um diabético, né? Qualidade, quantidade e horário. Ela se alimenta saudavelmente. Vou colocar uma colherzinha de iogurte grego. Para espessar, vou colocar um pouquinho, uma colherzinha também de creme de leite. Ó. 2 gotinhas de limão. O que eu vou usar agora, que a gente começou uma produção no Brasil, isso é fácil da gente estar encontrando também, que é ovas de tainha. Isso lá em Santa Catarina, Itajaí, Balneário Camboriú, tem muito. Tem muito. Florianópolis, aquela região. Em homenagem ao sul do Brasil. Vou colocar uma colherada generosa de ovas de tainha. Sal, pimenta, bem pouquinho. E uma gotinha de balsâmico. Simples. Ó. As pessoas estão me pedindo aqui para desativar os comentários, mas eu não sei como que faz isso. Como um carpaccio mesmo de beterraba. Consegui desativar os comentários. As pessoas estão pedindo aqui para poder ver melhor. Consegui. Vocês viram? Super simples de fazer. Uma colher de creme de leite, uma colher de iogurte grego, ovos de tainha, sal, pimenta. E uma gotinha de vinagre balsâmico. Para finalizar a nossa receita, que agora é temporada, eu vou usar aqui em casa de amoras, eu vou utilizar um pouco mais dessa acidez. Engraçado, minha esposa é espanhola, ela falou que a amora brasileira é muito ácido, lá é muito doce. Eu fiz isso porque falta 4 horas de sol pra gente,
O nosso tomate também é mais ácido, né? O verão deles vai, o sol vai até quase 10 horas da 10 horas da noite. noite, é. Vou partir aqui, ó, minhas amoras na metade. A gente chama na cozinha isso de mise en place. Uhum. Amoras com beterraba. Amoras com beterraba e iogurte, né? E Então, parece iogurte. que aqui vai ficar bom. Tá Isso dando é vontade, delicioso. tá dando fome. Pode fazer em casa, que eu garanto, tá? Isso é delicioso. Deixa eu pegar um prato, deixa eu finalizar para vocês. Ó. Eu tenho umas folhinhas aqui, que eu peguei na horta, só para finalizar. Tem um xerofólio, tem umas folhinhas pequenininhas de caputina. Uhum. Um sal baldão. O sal grosso que você usou na hora de fazer a beterraba no forno é só para desidratar a beterraba, né? Seria para Só para essas duas. desidratar. Às vezes eu até cubro os ingredientes com sal. Eu misturo o sal com um pouquinho de água, coloco 1 quilo de sal para 2 beterrabas. Então é uma quantidade grande de Bem sal. grande, é. E aí a gente tapa todos os tubérculos, os legumes que a gente quer, depois a gente fica uma capa. Você quebra ele e vem retirando. Uhum. O ingrediente, ele cozinhado em sal, já é um prato. Você pode servir uma cenoura que E ele ela já é tem um sabor diferente, já? O sal passa diferente, para tem um ela sabor também? diferenciado. A desidratação, a casca, o açúcar fica muito mais concentrado dentro desse ingrediente. Então, assim, você tem muitos dos grandes restaurantes que eu passei, a gente faz esse tipo de cocção. E a beterraba, para mim, durante muito tempo, foi um ingrediente fetiche. Justo quando eu descobri que eu não podia comer beterraba, eu comecei a utilizar a beterraba todos os dias. Na Fogo, meu restaurante em Barcelona, o prato estrela nosso era uma costela de porco glaciada com beterraba. A gente fazia uma camada, ela ficava super vermelha. E aí eu fiz uma assinatura num prato que era a beterraba, que ela ficava muito similar a um sangue. Então, como ela tem esse açúcar, esse doce, como ela vai com esse cítrico, foi um dos ingredientes feitiços da minha vida. Ó, eu vou empratar para vocês. Eu vou pegar o carpaccio. Ó, vou fazer lâminas finas. Só vou dobrar ele no prato. Tá? É uma arte, né? Eu estou utilizando uma pinça, mas você pode fazer com a mão o que vocês tiverem em casa. A gente fala de quantidade, aqui a gente tem uma valorização do ingrediente que no caso, é a beterraba, numa quantidade suficiente que não vai alterar a nossa glicemia. A beterraba, assim, também ela fica... As fibras, elas permanecem, né? Elas permanecem. A gente salva também essa textura da nossa beterraba. É muito interessante também quando a gente consegue cozinhar o inhame. O inhame é um dos ingredientes que para o diabético é o melhor tubérculo que a gente fala, né? Os índios utilizavam o inhame como remédio. Sim, O que ele menos... Ó, vou finalizar agora com as minhas amoras. Muito legal. Tá aqui um prato de 3 estrelas Michelin. Uau! Obrigado ao mestre, né? Nosso creme de ovas de farinha. Ah, tem as ovas de farinha também. Junto... Ah, você colocou as ovas junto com o iogurte, não é isso?
Coloquei as ovas junto com o iogurte e um pouquinho de creme de leite, né? Eu fiz, Sim. na verdade, um creme azedo. Ele dá esse toque de acidez, esse dulçor que a gente tem na beterraba. É um prato muito equilibrado. A questão da quantidade na nossa alimentação é muito... Quando a gente vai fazer cozinha, normalmente a gente erra pelas quantidades dos ingredientes que a gente coloca no prato. Vou colocar um chorinho de sal Maldon. Sal Maldon? Com os meus brotinhos. Cara, ficou maravilhoso esse prato. Cresceu um pé de caputina aqui em casa. Vocês estão começando a fazer horta agora. Uma boa dica é para plantar caputina, que ele não para de crescer. Está chegando quase na sala. Uai. Vou colocar nossas folhas de caputina. E aqui a gente tem um prato de nossa beterraba ao sal. Beterraba ao sal com ovas de tainha, amoras. Super simples de fazer. É um prataço. Eu adoro esse prato. É rápido depois que a beterraba está cozida. Você costuma deixar... você faz com ela quente, espera ela esfriar? Como é que você... Esse é um prato mais para comer frio, né? Eu gosto dele morno, na verdade. Se você tiver força na mão, indico comer. Eu como sempre a beterraba com a casca. Quando eu cozinho elas no forno, tanto a beterraba, essa casca dela, cozinhada no sal desidratada, que é o caso dessa aqui, é deliciosa. Né? Ela dá esse toque amargo que a gente precisa, equilibrada com esse doce da beterraba. Ó, eu tenho uma beterraba assada aqui, ela faltava um tempinho só de cocção nela, acho que uns 20 ou 30 minutos. Mas essa é a nossa beterraba. Nossa, ela fica macia, né? Macia. A faca, ó. Não é que é faca de Masterchef, mas é uma faca que ela tá macia mesmo, porque ela tá cozida realmente por dentro. Muito interessante. Cozida, ela manteve as fibras dela, a textura, ó. Se quiser fazer um tartar, essa casca dela é deliciosa. Essa beterraba no prato também, assim. Com um choro de vinagre balsâmico e um azeite de oliva, não precisa de nada mais. É uma refeição completa. Muito legal. É que a gente começa a entender. É o que a cozinha me deu, né? De presente. Tantos anos trabalhando lá. Muito parabéns, viu, João? Adorei esse prato aí. Eu espero que as pessoas... Deixa eu ver se vou ativar os comentários aqui, ver se tem mais alguma pergunta, que daqui a pouco completa 1 hora e a gente vai ter que desligar, infelizmente. Mas a gente pode fazer outras lives depois. Claro, eu fiquei devendo agora o nhoque de... Eu fiquei na dúvida se eu faria o nhoque de inhame ou se eu faria a beterraba. Eu acho que não vai dar tempo de fazer os dois, mas pelo menos a gente mostra o tipo de cocção. Mas a gente pode fazer outro dia uma outra receita, não tem problema. Já está feito o convite aí. Ó, para mim foi um prazer, assim, eu te sigo já há algum tempo. É encantadora a maneira que você fala, o conteúdo que você coloca. São um dos poucos canais de diabetes. Como eu te disse, eu sou um cara que não gosto muito de escutar. Eu sigo aquilo que eu acredito e você é uma das pessoas que eu admiro muito. Obrigado, foi um prazer participar com vocês. Eu agradeço também. Com essas pessoas. Eu vou só encerrar com uma frase que eu gosto muito de falar e que você me mostrou hoje que você tem isso. Para você ter um controle dos níveis glicêmicos, ter um controle do diabetes, são 2 palavrinhas simples: educação e disciplina. A disciplina tem a ver com comportamento. E você tem disciplina, você é uma pessoa disciplinada para a sua alimentação, você aprendeu a ser disciplinado, não sei se foi o esporte que te levou a isso, mas você tem disciplina. E as pessoas precisam ter disciplina. Eu não vou mudar ninguém. Mesmo com todo o meu conhecimento, eu não vou mudar ninguém. As pessoas têm que mudar por si só. Então você tem que mudar quando você quer. Quando a chave vira, você muda seu comportamento. Agora, o que eu posso fazer é te dar o conhecimento. O João foi atrás do conhecimento. E o João é uma pessoa disciplinada. Então, tá aí. Por que ele tem, né? Perguntaram aqui se você tem muita variação glicêmica e tal. Mas, pelo visto, você consegue. Você continua mantendo o seu mesmo peso desde os seus 16 anos que você ganhou os seus limões, é isso? E transformou numa limonada. Então, é muito legal, tá? E eu te agradeço de coração, João. As pessoas precisam conhecer pessoas que também têm diabetes, mas conseguem controlar.
para aprender que a alimentação faz parte do tratamento também, né? Uhum. Então, procurar manter uma boa alimentação, uma alimentação mais saudável. E olha essa dica aí. Nós vamos fazer nós vamos fazer outra receita depois. Eu quero aprender Vou mais. fazer. Sempre Tá? que você me chamar, eu estou aqui. Para mim, como eu te disse, eu sou um grande fã do seu conteúdo. Foi um prazer trabalhar com você. Foi a primeira vez na minha carreira que eu falo sobre diabetes. Assim, normalmente eu cito e tal, mas eu nunca fiz. A gente está agora em contato com a Sociedade Brasileira de Diabetes para fazer um trabalho junto com eles, mas é a primeira vez, se abriu as portas para mim, porque eu nunca quis utilizar isso ao meu benefício de um cara que faz comida saudável. Não, eu apenas faço comida. E eu acredito que a comida tem que ser muito bem feita. Eu sou apaixonado por servir. Você falou uma frase, e uma das coisas que eu escutei na minha vida que modificou muito quando eu fui diagnosticado foi que os grandes homens sábios e os homens criadores, eles tratam problemas que a gente tem como trampolim para a vida, né? E a caminhada é o segredo do sucesso. Eu amo muito o que eu faço. Eu amo muito comer, eu amo muito servir. Então, assim, a disciplina, ela tá nesse meio. Eu sou meio lesadinha já, tô ficando velha, eu acho. João, uma honra ter você aqui no meu canal, no meu perfil aqui junto. Vou salvar essa live, quem não assistiu vai ficar lá no IGTV. E saber que você, pela primeira vez, você faz um vídeo ao vivo falando do diabetes, eu estou mais honrada ainda. Beijo para você, beijo para sua esposa, beijo para sua filhinha aí. Fiquem com Deus, fiquem em casa, se cuidem, gente. E vamos melhorar a nossa saúde através da boa alimentação, como foi a dica que o João deixou para gente. Beijo, João. Obrigada. Beijo. Vamos encerrar aqui então, gente. Boa noite, bom descanso para todo mundo.